E aí, missionários? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. E eu sou a Larissa. Sejam bem-vindos ao canal Missão A2. Então, o Oswald Smith, ele começou a sua caminhada no mundo de missão, entendendo a comissão dada por Jesus aos 18 anos, né? Então, ele fez o seminário. Quando ele fez esse seminário de 5 anos, ele já achou que ele estava super preparado para ir para a Índia, levar a palavra de Deus e evangelizar lá. E aí os pastores dele falou: não, Oswaldo, você ainda não tá pronto, você precisa se preparar mais. Ainda tem, além do preparo teológico, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que se preparar entendendo a língua, entendendo a cultura daquele lugar e tudo mais. E isso é muito importante. Só que ele achou que ele já estava muito preparado e foi. E ele falou que ele reconheceu que o seminário lá estava certo sobre ele ainda não estar preparado, por conta que ele já adoeceu logo quando chegou lá, já chegou ficando doente, porque ele não estava com o físico preparado, com o psicológico preparado, e aí ele acabou ficando doente, e aí ele teve que retornar. Ele falou, mas mesmo assim... não foi um percalço para ele desistir. Ele falou, não vou desistir, vou continuar tentando e vou evangelizar, vou falar de Jesus o máximo que eu puder, independente da minha debilidade ou não. Só que aí ele começou indo, ele foi em mais ou menos 70 países, gente. Ele viajou muito, foi em muito lugar levar a palavra de Deus, evangelizou muitas pessoas, só que na maioria das vezes ele ficava doente. Pegou malária, quase morreu com malária, ficou de cama 3 meses. Pensa, gente, eu já peguei malária e quase morri. E olha que foi há 2, 3 anos atrás, onde já existe remédio, tratamento, medicação. Eu quase morri. Barato, por sinal, R$20. Exatamente. Antes de você começar a morrer, claro, né? Quando você descobre a malária no começo, com R$20 você se trata. Exatamente. E aí ele não tinha nada disso, quase morreu. Aí teve que voltar para Toronto e ele conta várias experiências de que ele muitas vezes tinha que ir a cavalo, gente, a cavalo, para levar a palavra de Deus. Foi na África, né? Ele foi para a África e ele foi pregar nas regiões lá, aldeias. E ele tinha que ir de cavalo, não tinha carro na época, não tinha avião, não tinha ônibus, ele tinha que ir a cavalo. E vários dias de cavalo, pensa? Foi 50 km por dia, ele tinha que andar de cavalo porque o lugar era muito longe. E ele andou por países, de um país para o outro, de cavalo, gente, na África. Gente, não é. Fazer missão antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia. Então, aí a gente olha a vida dele, quando ele já contou tudo isso no livro, e aí ele chega e fala pra gente que ele sentia que ele tinha feito pouquíssimo ainda comparado ao que Jesus fez, comparado ao que ele precisava fazer. Se ele fez pouco, imagine eu. Gente, que vergonha! Pelo amor de Deus! Isso ele era novíssimo, ele era bem mais novo. Exatamente. E aí ele percorreu todos esses países, só que sempre ele ficava doente, gente. O corpo dele não aguentava, ele tinha várias limitações físicas, né? Ele tinha doenças no corpo. E por conta dessas, né? Por conta dessas doenças, dessa dificuldade dele ficar... dele ir, dá trabalho, gente. Você tem que ter esse entendimento também. Se você vai para um lugar e dá trabalho, você não está sendo bênção. Então, se você tem uma debilidade física e tal, tenta, e você tem essa chama no coração de pregar o evangelho e tudo mais, faz trabalhos mais curtos e invista para enviar outras pessoas. E nesse entendimento que ele teve, que ele não conseguia ir, nesse meio período que ele voltava para casa, ficava muito tempo se tratando e tal, ele assumiu a liderança de uma igreja, ele fundou, na verdade, uma igreja chamada Igreja dos Povos. No Canadá. A partir daí, a coisa começou a crescer, começou a deslanchar. Porque ele entendeu o quê? Poxa, eu tenho uma debilidade física, o meu corpo não tem força o suficiente para estar se adaptando a outros ambientes, o meu corpo não tem como. O físico dele não aguentava, enfim, por conta das doenças. Porque, só vou abrir um parênteses aí, a obrigação é nossa de se adaptar à cultura. Então, ele não conseguia ir, não por conta de cultura, não porque ele não conseguia abrir mão de coisas da cultura dele, comida,
clima e etc. Não era em relação a isso. A questão dele era físico, ele não conseguia, era forças maiores, ele não tinha condições físicas de poder se adaptar. Então é diferente. Eu não consigo comer uma comidinha. Problema seu. Dá teus pulos, velho. Sabe? E aí, o problema dele era sério, era de saúde. Ele poderia morrer. Era de saúde, ele poderia morrer. Então, o que ele entendeu? Poxa, se eu tenho essa debilidade na minha saúde, de não poder estar nos outros países, nos outros lugares, onde ainda o evangelho não chegou, então qual é o meu papel diante disso? Eu vou desistir? Vou ficar na minha casa, deitada na minha cama, cuidando da minha saúde? Vou cuidar da minha saúde no meu país, porém vou deixar de fazer missão? Não, ele falou, se eu não for enviado, eu vou enviar um substituto no meu lugar, eu vou ser aquele que vai abençoar a vida de missionários que não têm as mesmas debilidades que eu e que podem ir levar o evangelho, né? Ou seja, se você não vai, envie alguém, né? Exatamente, se você não for, envie alguém, faça missão, né? Só que lembre-se que não é porque você está investindo para enviar substitutos no seu lugar que você não tem que fazer missão onde você está. Você tem que usar a sua boca e o seu bolso. Seu bolso é importante, né? E aí, é isso que o Oswald Smith entende. Ele falou assim, eu ia deixar de visitar esses lugares? Não, eu não deixei. Ele falou que ele continuava viajando em curtos períodos, né? Ele ia, visitava os missionários que ele enviava, fazia ali uma missão de curto prazo e depois retornava para sua igreja. E ele focou em o quê? Preparar os missionários da sua igreja, de levantar missionários de dentro da sua igreja e tornar a sua igreja missionária, assim como eu falei lá no vídeo do capítulo passado. Só para encerrar esse último tópico, ele fala assim, ele fala que contrariou, teve malária, quase morreu, fez o diabo que tinha que fazer, e ele tinha colocado na cabeça dele que ele tinha que pelo menos ir evangelizar e pregar o evangelho em 70 países, e ele não sossegou enquanto ele não fez isso, certo? Ele fala assim, porém, não parei enquanto não visitei 70 países diferentes e continuo fazendo visitas. Ou seja, ele não sossegou o facho até mesmo com essa debilidade. Eu não aconselho você a fazer isso. Eu já discordo um pouco dele, porque às vezes não, de vez em sempre, dá muito trabalho. Mas talvez na época ele já tinha condições, talvez de ter um tratamento. Talvez... E era o propósito de Deus para a vida dele, né? A gente não pode querer viver o que os outros vivem. A gente tem que viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Exato. Né? Então, próximo tópico fala assim, apelei para os substitutos. Eu vou ler essa parte aqui que é bem legal. Apelei para os substitutos. Nos primeiros dias do meu ministério, entendendo que eu não poderia ir pessoalmente, apelei para os substitutos. Certo dia, falando com o reverendo J.H.W. Cook, eu acho que é Cook que fala, gente, líder da União Evangélica da América do Sul, perguntei, o senhor deseja enviar mais missionários? O reverendo respondeu sim. Temos 5 que estão prontos para partir. E por que não enviaram ainda? Interroguei. Não tenho dinheiro para isso, foi a resposta. Olha, um dos motivos aí que quase nenhum missionário vai para o campo é esse, sabia? Até hoje ainda temos problema com isso. Se eu conseguir levantar fundos para o transporte deles, o senhor me permitiria ajudar a sustentá-los? Perguntei. Seu rosto brilhou ao responder afirmativamente. Jamais me esquecerei desse dia em que coloquei aqueles 5 missionários no púlpito da Igreja dos Povos e desafiei a igreja a enviá-los. Foi o que a igreja fez. Em seguida, os 5 se tornaram 10, os 10, 20, os 20, 40, os 40, 100, os 100, 200 e os 200, 350. Gente, depois que ele entendeu que ele não conseguiria ir, ele começou a enviar pessoas. Ele começou a preparar essas pessoas e manter essas pessoas no campo missionário. E ele, com esse entendimento, com essa vontade de pregar o evangelho, levar o evangelho para todos os lugares, gente, só a igreja dele
E não era uma igreja rica, ele diz aqui, né? Ele não tinha uma igreja rica, poderosa, cheia de empresários na igreja que colocam milhões dentro, né, na conta da igreja. Pelo contrário, era uma igreja grande, porém simples, em um lugar simples, porém sustentava bem. Não era sustentar com 100 reais, 200 reais. Ele sustentava muito bem os missionários dele. Como ele disse no capítulo 2, e eu falei no outro vídeo, que eles não falhavam um mês sequer. Ele falou que ele sustentava os 350 missionários e suas famílias. Não eram missionários solteiros, eram missionários casados e muitos tinham filhos. E a igreja não falhava um mês sequer em sustentar esses 350 missionários. Agora me responde, quantas igrejas você conhece que sustenta mais de 10 missionários? Não. Ou menos? Que sustenta, talvez você até conheça. Ou qual pastor você conhece que tem uma visão de missão, como o Oswald Smith, de pensar, poxa, eu não posso ir do um eu se transformar em 350. Não, isso aqui é raro. E o sonho dele era de chegar a 400 missionários, ele conseguiu chegar a 400 missionários, sustentando tanto eles como as suas famílias. Ele falou, eu não vou descansar até o final da minha vida, eu só vou ficar satisfeito quando a minha igreja estiver sustentando 400 missionários. E uma outra, agora seguindo em diante, ele com essa vontade de pregar o evangelho, ele entendeu o papel dele como cristão. Todo cristão é missionário. Então ele escreveu assim, e para isso que estou vivendo. Sou pastor em segundo lugar, em primeiro eu sou missionário. Sou compositor de hinos em segundo lugar, em primeiro eu sou missionário. Sou escritor em segundo lugar, em primeiro eu sou missionário. O que é um missionário? Nós já temos um vídeo também falando sobre isso aqui no canal. O missionário nada mais, nada menos que é uma pessoa enviada com um propósito. E nós, cristãos, somos enviados aqui na Terra, fomos enviados aqui na Terra para pregar o Evangelho. O principal chamado é pregar o Evangelho. Uma parte muito legal que o capítulo 3 vai falar é sobre a evangelização da África. Ele fala assim, você sabia que em um determinado tempo da história, a África do Norte foi completamente evangelizada? Porém, totalmente evangelizada. A África do Norte era 100% evangelizada. Porém, em algum momento da história, a África do Norte passou a não ser mais evangelizada e foi tomada pelos muçulmanos. Aí ele falou, o que aconteceu? Qual foi o erro dos missionários que estavam na África do Norte? Por que a África inteira não foi evangelizada? Porque se eles conseguiram evangelizar a África do Norte inteira, era assim para conseguir chegar na África do Sul. Para evangelizar a África inteira, né? Exatamente. E aí ele falou assim, sabe por que isso aconteceu? Porque os teólogos e os missionários que estavam, inclusive grandes missionários saíram da África do Norte, que a gente conhece hoje, grandes missionários que marcaram a história da igreja saíram da África do Norte. Imagina, gente, eles tinham tudo, um potencial incrível de evangelizar não só a África como o mundo inteiro. Porém, o que aconteceu para a África deixar essa essência, perder essa essência de evangelização e não ser mais evangelizada e o espaço todo que era voltada para Deus, né, para o reino de Deus ser tomada pelos muçulmanos. Ele vai falar que em um determinado momento da história, os teólogos e missionários que estavam ali na África do Norte começaram a criar discussões acerca de coisas teológicas, disciplinas, né, da igreja, de liturgia, de doutrinas bíblicas. E aí eles começaram a criar discussões um contra o outro. E aí o que aconteceu? Criou divisões dentro da igreja. E aí eles perderam o foco, começaram a ficar preocupados em defender a tese deles relacionado à opinião deles sobre determinada doutrina bíblica do que a evangelização dos povos. Então eles deixaram de evangelizar os outros povos para começar a defender
as suas preocupações referentes às doutrinas bíblicas. E tá aí o erro que continua cíclico e se repete até hoje, né, gente? O ser humano é cíclico, né? A gente repete os mesmos erros dos nossos antepassados. É bizarro. Continuando, depois desse balde de água fria. Desse déjà vu, é um déjà vu, parece que eu tô vendo de novo a mesma coisa. Dessa história recontada por nós mesmos. Exatamente. Vamos lá, o campo é o mundo. Muitas pessoas viravam para o Oswald Smith e perguntavam assim, mas por que você quer pregar para o mundo inteiro? Por que você quer evangelizar o mundo inteiro? Olha o Canadá aqui. Gente, prega para o Canadá. Não é melhor pregar para o Canadá inteiro antes de ir para outro lugar? Olha o que ele entendeu, gente, e que todo mundo tinha que entender isso. Na visão de Deus, a gente falou isso agora há pouco atrás, se não me engano, ou foi no outro corte, mas não sei, talvez a gente já tenha falado aqui para trás. Na visão de Deus, ele vê o mundo aqui. Meu punho é o mundo. Para ele não existe continentes, para ele não existe povos diferentes, não existe culturas diferentes. Quem faz a divisão somos nós. Nós que fazemos essa bobagem de dividir lugares e pessoas e tribos e nações e culturas. Deus vê como ser humano. Então, o campo missionário é o mundo inteiro. Tanto o seu vizinho como o líder da Coreia do Norte, lá do outro lado do mundo. Então, o mundo inteiro é um campo missionário. Não há divisões. Então, não tem sentido a gente ir por partes, sendo que nós podemos fazer... É um campo inteiro. Vamos indo pregando, vamos fazendo. Porque não teria sentido eu esperar que a minha casa se convertesse para começar a pregar para o meu vizinho. Ou não teria lógica eu pregar somente no meu bairro, sendo que o bairro vizinho também precisa. Ou a cidade, estado, país, continente e nações, etc. Ele até fala assim, imagina o David Livingstone, que para quem não conhece, David Livingstone foi um dos maiores missionários atuantes na África. Ele ajudou até mesmo a trabalhar na divisão dos territórios da África e localizar os espaços e tudo mais. Ele fez um grande trabalho na África. Ele falou assim, imagine o David Livingstone pensando em evangelizar o seu país, que era a Escócia, e não querer ir para a África. Falar, não, eu vou ficar na Escócia, e até hoje existem pessoas que não se converteram na Escócia, e vou ficar na Escócia, enquanto a Escócia não for evangelizada, não vou ser enviado para nenhum lugar. Só que Deus tinha um propósito para a vida dele, para o que ele precisava fazer, seria extremamente importante na África. Imagine se ele tivesse deixado naquele tempo de levar o evangelho para a África, porque no lugar dele não foi ninguém, né? Quanto ele teria perdido, quanto poderia ter deixado para trás de viver dentro do reino de Deus. Então ele sabia que a Escócia precisava ser evangelizada, só que ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus a ir para a África. Assim como tantos outros missionários. Imagine a Amy Carmichael. Se a Amy Carmichael pensasse em evangelizar só o seu país e não ir para a Índia, quantas crianças não seriam resgatadas, né? Gente, o Billy Graham, William Carey, John Wesley. Imagina, os moravianos. Os moravianos tinham que aprender muita coisa com esses caras, hein? Imagina. Porém, os filhos de Deus, eles são totalmente leigos. A gente é muito nada a ver. Já os filhos das trevas, eles são extremamente astutos. Ele citou aqui uma empresa de exemplo, né? Um exemplo. As empresas de tabaco naquela época, eles não esperavam todos do seu país começarem a fumar para parar de vender no seu país e ir para outros. Não, eles enviavam representantes nos outros países e para levar o seu produto em outros países. E distribuía cigarro de graça para criar novos viciados. De graça. E aí quando você vicia, você vai querer comprar e aí sim você vai virar cliente deles. Ou seja, olha a ideia da empresa, eles sendo muito mais inteligentes do que a gente. Não, é loucura. Assim, é um crime o que eles faziam. É um crime. Você viciar pessoas é um crime. Mas a gente não tá levando droga, a gente tá levando a palavra de Deus. A gente tá levando libertação ao invés de prisão, né? A gente tá levando Jesus, nós estamos levando as boas novas. Isso é maravilhoso, gente. Vamos falar aqui, ó. Segundo, o tópico tá no mesmo contexto,
Aí, só que ele falou agora das fileiras da retaguarda, é o nome do próximo tópico, né? Pode falar, mano. Gente, essa palavra é muito legal porque... Larissa ela gosta dessa parte, né? Dessa parte porque é um tapa na cara, né? Eu fiquei muito constrangida quando eu li essa passagem, porque ele vai falar, ele vai fazer uma analogia com a passagem da multiplicação dos pães, onde Jesus pede para o povo ficar enfileirado e pede para os discípulos distribuírem a comida, né? Para uma fileira de cada vez até que todos fossem saciados com os pães e os peixes, né? E aí a Bíblia vai falar que ele distribuiu na primeira fileira, foi para a segunda fileira, foi para a terceira fileira até chegar no final. E aí ele vai fazer uma comparação, ele vai falar, imagine se Jesus falasse assim, ofereça o pão e o peixe na primeira fileira e só termina de ir para a segunda fileira quando a primeira fileira estiver empanturrada. Come, distribui na primeira fileira, depois distribui de novo na primeira fileira, depois distribui de novo na primeira fileira, depois distribui de novo na primeira fileira. Até eles ficarem enchidos. Como que as outras fileiras ficariam? Morrendo de fome? Ficariam ao léu, lá, esperando ansiosamente pelo alimento, mas o alimento nunca ia chegar? Eu vejo isso quando eu dava aula para as crianças na África, sem ser com comida. Sei lá, alguma atividade e tal. Ia a primeira fileira, aí se a primeira fileira fosse fazer de novo, os da fileira de trás já falavam assim, mas e a gente não vai fazer? Exatamente. Então já fica, a gente fica incomodado. Pelo contrário, Jesus enfatizou de que precisava ser distribuído igualmente o alimento para todas as pessoas. Para toda a multidão, para que todos fossem saciados. E aí ele fala, assim como a preocupação de Jesus em distribuir o pão naquele dia, naquela tarde de evangelização para aquela multidão, era tão importante, imagine com a palavra de Deus. Ele falou, muitas vezes os nossos pastores e missionários, toda a igreja está preocupado muito em servir as primeiras fileiras. Qual que significa isso? Tá muito preocupado em ficar pregando o evangelho para quem já ouviu. Enxugando gelo. Exatamente. E aí você quer empanturrar as pessoas que já ouviram todo o evangelho. Quando o evangelho significa boas notícias. Boas notícias, se uma notícia ela é pregada, ela é falada um monte de vezes para a mesma pessoa, ela deixa de ser notícia. Exatamente. E uma coisa que ele falou aqui, eu vou ler para vocês que essa frase, eu e ela, a gente gosta demais dessa frase, a gente acha ela bem impactante. Falamos acerca da segunda vinda de Cristo, mas um imenso número de pessoas nem ao menos ouviu falar sobre a primeira. Simplesmente não é justo, porque alguém ouviria o evangelho por 2 vezes antes que todos ouvissem ao menos uma vez. Isso é muito sério, gente. A gente tem alguns dados na internet que fala que pelo menos, acho que é 39 ou 41% da população... 42. 42, de 39 a 42% da população mundial não ouviu o evangelho. A gente está falando de quase metade da população, estamos falando de aproximadamente 3 bilhões de pessoas que nunca ouviu falar sobre Jesus. É muito sério. Aí, gente, não dá uma vergonhazinha assim de você olhar tanta confusão entre as nossas igrejas? De uma igreja tentar roubar o membro do outro, de uma querer provar que tá sendo melhor que a outra, que é mais rica que a outra, que é mais empolgante que a outra, que ama mais do que a outra, que tem mais luxo do que a outra. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá repetindo os mesmos erros do que os teólogos da África do Norte. John MacArthur fala que nós, como igreja, nós queremos fazer eventos na igreja para atrair as pessoas. E não é isso que tem que acontecer. Isso faz com que o propósito da comunidade igreja se perca. Hoje, o propósito de hoje em dia é atrair as pessoas, e não é esse o propósito da comunidade. A comunidade serve para a gente estarmos em união, consertando um ao outro, capacitando, treinando um ao outro para sermos enviados. Ou seja, a igreja, a comunidade, a igreja, o templo, ele não é um lugar de atrações, não é um lugar para ser atrativo, não é. É um lugar para ser
um lugar de treinamento. Todos os ministérios da igreja não têm a finalidade de criar coisas para as quatro paredes da igreja. Toda a finalidade de todos os ministérios da igreja é para preparar os seus membros para evangelizar fora das quatro paredes. Exatamente. Esse é o principal objetivo. Não que todos vão ser missionários em tempo integrais, que nem o Oswald Smith. Mas todos vão ser missionários. Mas todos, você, nós precisamos pregar o evangelho a todo momento. Isso tem que ser o motivo do seu viver. Em nome de Jesus. Isso a gente fala de você ser missionário dentro da empresa que você trabalha, ser missionário dentro da escola que você estuda, ser missionário dentro da comunidade onde você mora, ser missionário dentro da sua família. De alguma forma você precisa entender o seu papel de missionário no mundo. É isso que a gente está querendo dizer. Gente, agora eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse ficou bem grande, né?